falar desse tema. Nós, ao falarmos do tema vida, gerando vida, nós não podemos deixar de externar o seu significado, o objetivo, a tarefa, o chamado individual e coletivo. Nós não podemos deixar de falar do clímax, isto é, o ponto mais alto da atividade da Igreja de Cristo, que é se tornar uma testemunha viva de um organismo vivo e complexo, mas que é completamente necessário. É importantíssimo em seu ofício geral, no meio da comunidade da fé e no mundo, esse organismo chamado igreja, composta de várias pessoas, de vários grupos étnicos salvas, lavadas, remidas pelo sangue do Cordeiro, de todas as idades, irmãos, que estão sendo transformadas de corpo, estão sendo transformadas em tua alma, em tua mente e espírito, num só único objetivo e num só único propósito. E esse propósito, ele é intransferível, que é se tornar um só povo, uma só nação, se tornar um membro cooperador, se tornar um membro ativo, prático, no exercício da tarefa da grande comissão, de Mateus 28, 19. Se isto, irmãos, não for claro na sua mente, e se isso não faz parte do seu cotidiano, ser membro do corpo místico chamado igreja, a nossa visão, a sua visão, ela está ofuscada, ela pode estar distante, com certeza ela está perdida. E você e eu, seja quem for, não entendeu o que é o corpo. O corpo, ele tem vários membros e todos eles são importantíssimos na realização das atividades no corpo da igreja. E desde as mais pequenas tarefas, irmãos, até aquelas mais destacadas, que só podem existir porque todo o corpo, simultaneamente, com todos os seus membros em atividade, irmãos, as tarefas que você considera insignificante, ela é tão importante quanto isto que estou fazendo agora, neste momento. Aqui neste púlpito, irmãos, ou em um campo missionário, transcultural em Moçambique, ou na comunidade do seu bairro, nos lares, nos pequenos grupos de estudos, participando de um grupo do coral, levando a Santa Ceia para ministrá-la para um idoso que está impossibilitado de se dirigir para este local, ou em uma visita informal a um amigo, um membro com problema físico, emocional, financeiro, sócio-familiar, ou participando de um grupo de oração de quinta-feira, ou na cooperação, em um bazar, na cooperação financeira com a comunidade local, é muito importante, uma oferta esporádica específica para um missionário sério e ativo, que realmente faça missão cultural e transcultural. Precisamos gerar vida por meio da vida de Cristo. Então, olhando para este modelo, que é único, e ele é exclusivo, ele é importantíssimo para o nosso desenvolvimento teórico e prático. Simultaneamente, não tem como desassociar. É ouvindo, é se sujeitando, é praticando tudo que Jesus e os apóstolos nos ensinam nas Escrituras Sagradas. Que nós vamos movimentar este corpo místico que é a igreja por meio da oração,
Volto a frisar, irmãos, praticando por meio da fé a sua função individual e coletiva, nesse esqueleto vivo, composto de vários membros, que somos nós nesse caso. Cada qual exercendo o seu papel, eu repito novamente, irmãos, exercendo o seu papel aqui, ali e acolá, até os confins da terra. Não é somente aqui, não é somente nesse espaço que você vai gerar vida. Mateus 28, 19, todo mundo conhece, diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Onde se gera vida? É na vida. É no processo, é na caminhada cotidiana terrena, é nas oportunidades que surgem, irmãos, no cenário, é totalmente se envolvendo com a cosmovisão cristã. Qual é a cosmovisão cristã? Nós falamos dela no mês passado, nós estamos falando há muito tempo. É o reino de Deus, é o modelo de Cristo e dos apóstolos, dos profetas e dos pais da igreja cristocêntrica ao longo da história. É uma nova identidade, uma nova maneira de viver. É entender que para ter e gerar precisa estar ligado e conexo com o autor e consumador da vida, que é Jesus Cristo. Primeiro, você tem que estar ligado ao corpo, por meio de Cristo, nele representado nesta igreja que está aqui, nessa igreja que está ali, nesta igreja que está além, espalhada pelos 4 cantos da terra. Não somos só nós, tem muita gente trabalhando, tem muita gente pregoando, tem muita gente anunciando nesse exato momento a palavra de Deus. Qual é o local que posso gerar vida, irmãos? O local é na sua casa, é no seu bairro, é na sua escola, é no seu trabalho, é na sua faculdade, é no seu curso profissionalizante, é numa esquina de rua, através de uma conversa com seu amigo, é exercendo a sua profissão, é no pé de uma máquina, na mesa do seu patrão, é no comércio, é no seu quarto orando pelas nações e pelos injustiçados, é na consulta de um médico, de um oftalmo, pediatra, clínico geral, que vai te atender, é na mesa de cirurgia que você vai passar, é na festa da família, é na empresa, na escola, é em uma viagem de ônibus, de avião, é no seu país, no estado, cidade, bairro ou em outra nação. Não existe barreira e limites para você fazer a obra de Deus e gerar vida. Para que você possa gerar vida em outra vida por intermédio da fé e da graça divina, irmãos, basta apenas você entender e se render a Cristo e ao Evangelho. Se renda ao Evangelho. Nós precisamos nos render ao Evangelho. Quando você é convencido da justiça, do juízo e do pecado por meio do Santo Espírito de Deus, não pelo nosso ego, não pela nossa sabedoria humana, não pelo seu currículo maravilhoso, não pela sua esperteza, que tem muita gente esperta por aí, não pela sua filosofia de vida, não pela sua vã maneira de viver, ou pela nossa maneira de viver, não pela minha vontade, nem pela sua vontade, mas pelo milagre que é somente gerado, sobrenaturalmente e exclusivamente gerado pelo poder de Deus, por intermédio do Santo Espírito. Que gera em mim, que gera em você a vida e vida em abundância, fazendo de você uma fonte de água que sacia a sede nas nações, que sacia a sua própria sede e faz de nós um manancial. Só assim você poderá verdadeiramente, nós poderemos verdadeiramente ser
uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Somente assim, irmãos. Tem um hino da harpa cristã, 523, diz assim: Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, e cujas águas repletas de vida, sempre de graça não hão de faltar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá, correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares sempre venham, sairá. Essa água, irmãos, que estou oferecendo hoje, não é água comum, como as de uma garrafa PET mineral terrena, dessas que são embaladas nas fábricas das empresas de água mineral. Não é. Não é embalada por mãos humanas. Não é feita numa discussão filosófica. Mas estamos falando de algo mais profundo, irmãos. Estamos falando de algo mais esclarecedor, mais puro. Estamos falando de algo santo, mais poderoso que as fontes de sabedoria humana, mais poderosa que a ciência, que a medicina tradicional e alternativa. Ela é mais poderosa do que qualquer religião humana. Ela é mais penetrante do que a palestra de autoajuda, ou essas palestras motivacionais. Ela é mais sublime e poderosa que uma sessão de psiquiátrica. Terapêutica. Ela é mais poderosa, irmãos, que a acupuntura. Ela é muito mais curadora. Ela é mais libertadora do que participar de uma reunião do AA, dos alcoólatras anônimos, irmãos. Ela é mais certeira que uma flecha lançada no dardo pelo melhor lançador nas Olimpíadas. Essa vida que gera vida não se pode comprar. Essa vida não se pode vender. Ela só é adquirida, ela não é adquirida pela força, ou por um canudo de papel de uma faculdade, um curso superior, irmãos. Essa vida que gera vida é de graça. É uma fonte inesgotável. E tem nome e endereço, e seu poder foi adquirido, comprado na cruz do Calvário, por um alto preço e preço de sangue. Essa vida é a vida de Jesus. E sem essa vida, nem eu, nem você, ninguém, sem essa vida emanando dentro de nós, do nosso ser, nós não podemos absolutamente fazer nada. São palavras vazias, que não satisfaz, que não alimenta, que não transforma. Eu gosto de cantar muito, porque esse louvor ele fala: há muitas fontes de gozo no mundo, e nelas os homens vão sempre beber, mas são cisternas e poços imundos, que águas vivas não podem conter. Por isso que água sairá, irmãos. E água viva emanará da palavra de Deus. Não é da palavra do homem, não é da palavra do Dimas, não é da palavra do pastor Moisés, é da palavra de Deus, irmãos. Sai água viva, água maravilhosa. Lá em João 11, 25, 26, ele diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25, 26. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá.
E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? É poderoso, irmãos, essa palavra. Você é eterno. Você se torna eterno. O já e ainda não, mas você é eterno. Se está em Cristo, está na eternidade. Como diz o hino, há muitos homens gastando dinheiro, sem a fonte de Deus encontrar. Mas Jesus Cristo é o nosso roteiro, que para a fonte nos há de guiar. João capítulo 4, versículo 13 e 14 diz assim: Jesus respondeu: quem beber desta água, terá sede outra vez. Essa daqui, ó. Você pode beber todo dia, né? Tem gente que é um V8, que nem um pastor. Bebe 300 litros. Mas vai tornar a ter sede. Mas quem beber da água que Cristo te dá, ele diz assim: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Que maravilha, irmãos. A parte mais pesada. Não se gera vida sem atividade. Não se gera vida sentado numa sala, sem ter contato com Deus, primeiramente e consequentemente com o seu próximo. Não se gera vida sem se expor. Não se gera vida sem correr perigo, sem enfrentar desafios internos e externos. Não se gera vida sem confrontar a nossa natureza carnal, que só quer sombra e água fresca, sem sacrifício. Não se gera vida sem se opor às tendências egoístas, pecaminosas, carnais, que dão os frutos podres, irmãos. Não se gera vida sem transpor barreiras étnicas, sociais, físicas, profissionais. Não se gera vida sem transpor barreiras políticas, religiosas, educacional, intelectual, espiritual e financeira. Não se gera vida. É completo. Jesus, Ele é a resposta para todos nós. Ele enfrentou tudo isso. Ele enfrentou traidores, ele enfrentou políticos corruptos, ele enfrentou uma sociedade totalmente avessa à mensagem dele, mas ele triunfou. A mulher no poço de Jacó encontrou o que precisava, e nós também podemos encontrar, todos os dias. Nós seremos satisfeitos, irmãos, ao beber a água viva contida na palavra de Deus. Tudo o que precisamos é segui-los, se render a Ele. Tudo que você precisa na sua casa é sair do marasmo e caminhar com Cristo, caminhar com a comunidade da fé, caminhar num só propósito, num só espírito, numa só fé, numa só união. Se render a Ele, transformará a nossa vida para sempre, irmãos. E nós poderemos nos tornar um oásis nesse deserto que se chama mundo. O mundo está deserto, seco. O planeta Terra, ele se tornou confuso. Para você se tornar discípulo e discipulador, e gerar vida naqueles que estão mortos espiritualmente, é necessário que você participe, é necessário que você pratique, é necessário que você vá. Nada
satisfaz a fome ou a sede da nossa alma. As coisas deste mundo somente podem preencher a sede física, mas vão nos deixar vazios no final. Todo mundo sabe disso. Você pode participar de uma festa maravilhosa como foi ontem, que nós estamos arrebentados. Mas passou. Nós precisamos de outra. Mas com Jesus Cristo não. Não é assim. No entanto, a água viva de Deus vai satisfazer nosso ser completamente. E nos tornaremos anunciadores das boas novas do Evangelho. Fontes de água viva. Nós geraremos vida com o poder maravilhoso de Deus. Eu não sei porque eu coloquei esse texto aqui no meio dessa pregação, mas eu gosto dele. Mateus 6, 25, 34 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. E ele diz: porventura não valeis vós muito mais que as aves? Nós às vezes nos desvalorizamos. Somos muito mais importantes, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ninguém. Um côvado é 40 centímetros. Você não pode acrescentar nenhum 40 centímetros na sua vida. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Ele diz: considerai como crescem os lírios do campo, e eles não trabalham nem fiam. E contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ele diz: buscai primeiro, pois, em primeiro lugar o reino, o seu reino e a justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu mal. Esse texto, ele gera vida. Quando recebemos a vida de Deus, essas coisas começam a ficar claras. Nós sofreremos sim. Padeceremos sim. Nós nos angustiaremos sim. Ficaremos doentes sim. Falharemos. Nós não nos tornaremos super-homens. Mas ao receber a vida de Deus, o caos do mundo lá fora se torna parte do passado. Viveremos a nossa vida em Cristo. Receberemos uma paz indizível, que não é dada por meio das circunstâncias boas ou ruins. Essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, não é? Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, é porque eu louvo ao meu Senhor. Ai.
recebemos a paz duradoura, irmãos, que é nos dada por meio da fé. Recebemos a eternidade em nosso ser, viveremos o reino de Deus em nós. Nós falamos isso constantemente. Mas como você tem absorvido esta verdade? Saberemos com toda certeza que o mal será punido. E vai ser. Que as injustiças, elas terão a sua sentença. E a punição é certa. Por mais que doa na alma, irmãos, por mais que doa no nosso espírito, presenciar as atrocidades e injustiças indigestas, nós sabemos que a sentença vem e punirá com justiça e equidade. Essa é a certeza do cristão. O homem iracundo, aleivoso, atroz, a humanidade, todos aqueles que negaram a Deus, tanto no reino físico e espiritual, eles serão punidos. Nós não podemos entrar na pilha do mundo, querendo saciar a nossa sede, confiando nos reis, nos líderes deste mundo que jaz do maligno, que alto se destrói. Você tem um salvador da pátria aí? Morreu. Ele está morto. O único que está vivo, vivo mesmo, vivo, literalmente, e físico e espiritualmente, é Cristo. E quem Ele está salvando. O mundo está morto, sem vida, com sede da vida eterna. Então, nós podemos saciar a sede do mundo sendo um mensageiro de Deus. Nós podemos, levando a palavra aos quatro cantos dessa terra, irmãos. Não entre em discussões loucas e sem proveito algum. Eu sou de Lula, eu sou de Bolsonaro, você é de Cristo. Nós somos cristãos. Eu sou de direita ou de esquerda, eu sou de Cristo. E todo cristão, ele tem que estar fundamentado na tão rica e maravilhosa esperança. Exerça a sua cidadania, mas primeiramente você tem que entender que você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, que você tem uma nova identidade, que você precisa viver uma novidade de vida. O mundo está morto, irmão, sem vidas, com sede da vida eterna. Então nós podemos saciar a sede do mundo, sendo mensageiro de Deus. Não perca tempo com coisas supérfluas, que não agregam valores em nossa vida, em sua vida e na sociedade. Tem uma sigla maldita que eu odeio, BBB. Oh, meu Deus. É o Big Bosta Brasil. Me desculpe, irmãos. E o povo perde tempo com loucuras, com devaneios, com a escória da informação e do entretenimento. Não só esse daí, mas tem outros. Ore mais. Estude mais a palavra de Deus. Pare de ver programas obscenos de ideologias nefastas. Vá orar pela paz do mundo. Vá estudar nos pequenos grupos de nossa igreja, de terça-feira, quinta-feira, sexta-feira. Vamos fazer missão. Vamos fazer missão. No seu bairro, na sua rua. Vamos evangelizar. Para isso que fomos chamados, gerar vida, e não se gera vida sentado aqui, aqui se aprende, aqui tem comunhão, mas gerar vida é lá. Entremos no nosso quarto, irmãos, fechemos a nossa porta, e oramos ao nosso Pai secreto, aquele que vem em oculto nos recompensará.
Porque religiosos que oram, ó Pai, manto, terra, aqui tem de monte. Precisamos de cristãos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que leva a vida para o mundo, que leva transformações. De falsos profetas e reveladores de plantão nós estamos cheios, e de crentes chorão e mimizento estamos atolados. Mas você precisa se virar cristão, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aprenda a viver as diferenças. Nós temos que aprender a viver esse evangelho maravilhoso, de pessoas totalmente criadas de educação diferente, de personalidade diferente, mas que estão convergindo para um só propósito e um só pensamento. Olha que maravilha. Eu garanto para você que alguns anos atrás eu não vivia com metade da igreja junto. Né? Por quê? Porque nós era teimoso, né? Eu não gosto daquele irmão. Mas o evangelho vai nos quebrando, vai nos esmiuçando, e nós vamos aprendendo o que é vida e o que é gerar vida. Jesus é a fonte, irmãos, de água viva. E nós o rio que levamos águas para as pessoas. A fonte está lá, e ela corre no rio. O rio é a igreja. Para isso nós somos igreja, irmãos. É bonito ver a igreja reunida de domingo, pastor, é maravilhoso e é bom, tem que ser assim. Mas é melhor ver a igreja unida para evangelizar, para proclamar, para estudar, para crescer na graça e no conhecimento, para orar pelo irmão enfermo, para louvar a Deus junto, cantando numa só voz, num só espírito. É melhor ver a igreja trabalhando, exercitando aquilo a qual ela foi chamada. O cristão ele deve ser uma fonte de água viva, fluindo o amor, a palavra do poder de Deus na família, na igreja, no trabalho, no mundo, levando todos à vida abundante que está em Cristo. É muito importante isso a igreja entender. Tem algo faltando na humanidade, e não é dinheiro, por incrível que pareça. Alguns faltam aí dinheiro, eu estou sem dinheiro hoje, né? Mas não é isso. Tem algo faltando na humanidade, e não é sabedoria humana, tem de monte, né? Tem muita sabedoria, tem muitos sábios. O homem tem falta de Deus, o Deus verdadeiro. O homem está morto, a humanidade está morta, ela não se deu conta disso ainda. Pô, mas vocês são presunçosos demais, você fala que nós estamos mortos. Não, vocês são The Walking Dead, mortos-vivos. Precisa de Jesus, precisa da graça de Deus, precisa da vida, que traz vida e vida em abundância. Todos nós precisamos todos os dias de estar em Cristo, de buscar a Cristo, de crescer em Cristo, de crescer na graça, no conhecimento, de crescer no poder de Deus. Mas o poder maravilhoso da vida, dessa palavra gloriosa que traz vida e vida em abundância, dessa palavra de João 8,32, que muitos políticos usam, mas é que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é essa a verdade que os homens falam, conhecereis a verdade, não, é a Cristo. Cristo é a verdade, Cristo é a verdade absoluta. Não é esse jargão que os políticos usam para falar, conhecereis a verdade, não, é Cristo, Cristo é a verdade. Não existe outra verdade. A verdade do homem é subjetiva, mas a verdade de Cristo é absoluta. E Ele está aí para transformar a todos. Nós, como pregadores do Evangelho, nós exercemos a nossa cidadania, é bom exercer, e nós vamos pregar na Paulista, né? E nós vamos falar de Cristo em tudo quanto é lugar, mas uma coisa é, a verdade é Cristo. Cristo é a nossa vida, né?
Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Ô igreja! Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Ele morreu, pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Vem, Jesus! Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. A igreja grita, Hosana, Hosana, oh, recanta lá, glória, Hosana, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, trazer a paz, trazer a esperança em nosso coração, nas nossas crianças, nas nossas famílias, nas nossas escolas, nos nossos trabalhos, na política, na religião, ó Pai, que precisa ser alcançada por a palavra de vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Santo Deus, eterno e soberano Pai, alcance a tua igreja, os que estão em casa, os que estão aqui, para que unissonos, numa só voz, num só Espírito, nós possamos ser geradores de vidas, ó Pai. Que nós primeiramente vamos na fonte, unidos, numa só fé, num só Espírito, buscando o vínculo da paz, dessa paz maravilhosa que vem, que emana do céu, ó Pai. Como nós precisamos, jovens, adolescentes, crianças, todos vocês precisam ter o contato com o Evangelho verdadeiro. Vocês precisam exercer a vida cristã, não somente da boca para fora. Vocês precisam exercer a vida abundante que está em Cristo, que está escondida em Cristo. Nós precisamos dessa graça de Deus, para que sejamos limpos da nossa natureza. Que Deus derrame graça e misericórdia. Que Deus nos fortaleça, irmãos, porque a nossa tarefa não é fácil, mas não é impossível. Eu vou terminar dizendo um testemunho, que eu não gosto muito de testemunho, eu gosto de pregar. Mas eu tive que perdi tudo. Dignidade. Eu fui morar numa favela, pegaram as trouxas, jogaram e me expulsaram. E eu subi aquele dia, a viela do Parque Bristo ali, e falei: Satanás, você vai ser o meu maior inimigo, meu.
Jesus Cristo tem me chamado. E a partir daquele dia, eu comecei a pregar o Evangelho. Na comunidade que surgiu no Savério, eu pegava as cestas básicas que eu pegava doação. Eu pedi, irmão, me leva ali. Não dá. Irmão, me leva aqui. Não dá. Eu pegava um carrinho velho que arrastava e ia pregar o Evangelho. As pessoas querem púlpitos, irmãos. Mas o Evangelho está aí, a seara está aí. Grande a seara e são poucos ceifeiros. Vai gerar vida. Não há obstáculo. Eu apresentei em várias igrejas a missão Arauto. O irmão falava assim, que bonitinho. Oi, irmão, Deus te abençoe. E ninguém apoiou. Eu falei, Senhor, eu vou trabalhar. Como eu vou chegar lá, não sei. Mas eu cresci ouvindo missionários. Eu com 4, 5, 6, 7 anos, eu via missionários. Sidney, que na época era missionário em Portugal. Portugal era fechadinho, viu? Naquela época, na década de 80, o couro comia. Era católico até o tutano. E eles matavam, viu? E aquele homem fazia aquela palestra. E eu já naquele tempo falava, nossa, que maravilha. Mas o filho pródigo saiu da presença de Deus. Aos 12 anos eu fiz uma oração, Senhor, eu vou embora curtir o mundo. Mas eu sei que aqui é o meu lugar. Traga eu de volta. E ele trouxe. Da pior forma. Porque eu sou teimoso, viu, irmão? Ele pegou o anzol, pegou o peixe, aqui pegou tudo, né? E trouxe. Veio meu filho, Gustavo. Pregador do Evangelho. Ele foi a minha motivação. E meus outros filhos também. Eu dei exemplo para eles. Falei em muitas coisas. Mas nessa não falei. E estou aqui. Uma vez eu falei no púlpito da igreja Avivamento Bíblico, eu falei, irmãos, eu cantei um louvor. E eu falei assim para eles, com toda certeza, não é arrogância. Aconteça o que acontecer na minha vida, eu não abandonarei Jesus. Eu posso passar fome, frio, calor, chuva, eu não vou abandonar Jesus. Cuidado, irmãos. Sabe que veio? Veio luta, fome, calor e dívida novamente. Desmoralizado. Mas eu continuei a pregar o Evangelho. Situação financeira não é motivo da sua desistência. E nem desmoralização, entre aspas. Se você desistiu de Jesus Cristo por causa disso, somos pobres. Porque o Evangelho é muito mais do que dinheiro, do que fama, do que poder, do que status. O Evangelho é maior. E ele gera vida. E vida abundante. Eu passei uma depressão que eu me tranquei no quarto 3 meses. Mas o diabo falou, agora eu venci. Ele pensou que eu oraria, eu ficava cantando que nem passarinho, que nem louco, dia e noite. Os caras falavam, isso daí está doido. E eu lendo a palavra, orando, todos os dias. E eu lembro que nessa ocasião, eu não tenho restrição diante de Deus. Eu fiquei nu, me joguei, fiz que nem a palavra de Deus. Falei, Senhor, estou do jeito que eu vim para a terra, toma aí. Eu não tenho mais nada. Mas eu posso ser um instrumento teu. Eu fui humilhado, viu? Vocês imaginar, eu fui. Mas eu fui forjado na escola de Jeová. Para suportar o que vinha depois. E essa escola é maravilhosa. Você aí que gosta de uma baladinha, sai dela, viu? Que ela é a escola do capeta. Vai gerar vida. Aí depois eu fui na loucura de fazer 70 semanas de oração. Não, antes, eu fiz 3 anos de oração ininterrupta, quase morri. Jejuando todo dia. E eu estava sem trabalho,
sem emprego, e eu tinha vergonha de comer a comida que meu pai colocava. Eu comia só na madrugada um pratão desse tamanho, mas não saciava, porque você ficava sem beber água e sem comer. Eu não sei o que aconteceu, eu tive um problema de saúde, que eu nem fui no médico, nunca fui de ir no médico. E comecei a definhar, mas continuei orando. Ao término de 3 anos, eu já estava só o pó da giripoca. Numa noite, eu vi algo vindo assim, me tirou algo de dentro. Eu acordei bem, curado, não sei o que era. E comecei a pregar o Evangelho em todos os lugares. Saí daqui, comecei a ir para outros lugares. Porque eu recebi a vida. E não é uma vida comum. Você está aí que nem uma hiena aos céus a vida. Vá trabalhar, moço. Vá se sacrificar no Evangelho, vale a pena. Vale a pena. Eu não vou dizer que você vai ficar rico, né? Só se você jogar na loteria e fazer uma fezinha, né? Mas no cristão não dá certo com isso, não. Mas se você trabalhar para o reino, você vai ter a alegria e a paz indizível de Deus. E aprenderá a viver em união com os irmãos. Que Deus abençoe a todos, irmãos. E todo mundo sabe o que aconteceu. Eu cheguei em Moçambique. Milagre. Não conhecia ninguém, não sabia ninguém. Cheguei lá, eu olhei para um lado, olhei para o outro. Falei, agora lascou. Mas fui fazer missão. Porque as portas das igrejas se fecharam. Eu falei, a missão é de Deus. Mas eu encontrei o pastor Moisés, por intermédio do Ayrton Oliveira. O Ayrton falou para mim, aquele pastor é uma benção. Eu falei, será? Porque esses pastores daqui são todos safados. Eu vou conversar com ele. Eu tinha fechado a igreja evangélica Arauto aqui, e eu fiquei 8 meses em casa só visitando algumas igrejas. Mas estava difícil, viu? Mas Deus colocou aqui. Isso é porque aqui é a igreja de Cristo, que prega o verdadeiro evangelho. Não é melhor, não somos o melhor, tem mais. Tem muitas. Tem a igreja ali presbiteriana na qual eu nasci, inclusive que eu perdi o aniversário deles, aí Deus me perdoe. Ontem cheguei cansado que eu nem vi, viu? Mas me perdoe, irmãos. Mas é assim. Aí encontrei aqui. E o pastor me deu toda a ajuda. E essa igreja tem acolhido nós. Meus irmãos. Obrigado, irmão. Que Deus abençoe vocês, viu? Amém.